Vamos hoje iniciar o capítulo 8 do livro de Atos, lendo os primeiros versículos. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava em prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estamos vendo aqui o resultado da perseguição. Primeiramente, mais uma vez, o nome de Saulo é apresentado aqui e está escrito que ele consentiu na morte de Estevão. Consentir significa aqui que ele tinha uma posição de liderança e ele, como nós já falamos, estava organizando o apedrejamento. Ele consentia, ele estava de acordo com o que estava acontecendo, porque na sua concepção aquilo era uma limpeza, vamos dizer assim, uma limpeza espiritual. E então veio a perseguição, e diz a palavra que era grande perseguição contra a igreja. Igreja é eclésia, e eclésia significa aqueles que são chamados para fora. Assembleia daqueles que são chamados para fora. E a igreja de Jerusalém foi perseguida assim, depois do martírio de Estevão. E por causa disso, diz este primeiro versículo do capítulo 8, que todos foram dispersos por terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos continuaram em Jerusalém e os discípulos foram dispersos. E a palavra dispersa aqui, ela tem um significado muito mais profundo. Não significa separado nem dividido, não significa isso. Ela tem uma origem, é uma diáspora, e dá um sentido de semear, saindo, semeando. E neste sentido, e aqui podemos ver que houve uma semeadura da palavra de Deus. Lembramos quando Jesus disse que a palavra é a semente. Então a perseguição traz consigo o cumprimento da palavra que foi dita por Jesus aos apóstolos em Atos capítulo 1, versículo 8. E o Senhor já tinha dito isso para eles, que era necessária a expansão do Evangelho. E o Senhor falou: recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E isso estava se cumprindo debaixo da perseguição. Então a perseguição, de uma certa forma, aqui foi permitida por Deus e é usada como um instrumento para a expansão do Evangelho em toda aquela região. E assim eles iam. E diz a palavra que eles iam pregando, por onde passavam eles iam pregando. Versículo 2 nos fala do sepultamento de Estevão. Homens piedosos, quer dizer, homens de fé, foram enterrar o corpo dele. E este versículo não fala só de um sepultamento,
ele fala também da importância de Estevão, do quanto ele era amado, do quanto ele era querido e respeitado no meio da comunidade, porque foi feito um grande pranto pela morte dele. E os outros discípulos sentiram muito a morte. Também aqui inaugura, de uma certa maneira, a perseguição à igreja e também o testemunho de Estevão da fé, que morre pela fé, por causa da fé. Então está escrito aqui que há um início de uma história de perseguição da Igreja de Cristo sobre a face da terra, com o martírio de Estevão. É isso que podemos concluir e do testemunho fiel dele. Mas enquanto isso estava acontecendo, Saulo, diz a palavra, assolava a igreja. Este verbo é um verbo muito forte. É um verbo que implica em violência. E essa violência era generalizada porque fala do quanto entrava nas casas e arrastando. Observe os verbos que são utilizados aqui. Assolar é entrar para destruir, para desmanchar. E aqui o objetivo era calar os apóstolos, era impedir o crescimento da igreja. Então nós temos, por um lado, o movimento do Espírito Santo levando os discípulos pelas regiões para o cumprimento da palavra e para a semeadura da palavra, pois essa diáspora aqui era uma semeadura da palavra. E por outro lado, uma tentativa de conter essa semeadura, de calar a igreja, de sufocar a igreja no seu nascedouro, de matar a igreja com violência, pela força do homem, pela violência. E Saulo era o instrumento que comandava, gerenciava todas essas coisas. Arrastavam homens e mulheres e colocavam-os na prisão, assolando a igreja, mas a igreja é firmada na rocha e a perseguição não a destrói, traz o crescimento dela. Por isso o versículo 4 diz, enquanto andavam dispersos, semeando, e a palavra no original grego é semeando através de dia, significa esse prefixo significa através de. Então a semeadura acontecia através dos discípulos que se espalhavam pelaquela redondeza, andando dispersos, andando semeando. Iam por toda parte, diz o versículo 4, anunciando a palavra, o Logos de Deus, o Logos que se fez carne. Então a igreja não se retraiu, não se deixou constranger pelo medo, pela intimidação, pela violência, nem pela perseguição. Muito pelo contrário, ela sai espalhando e semeando, ela cresce pelas redondezas. E em Filipe, ele desce para a cidade de Samaria e começa a pregar a Cristo lá em Samaria. Pregação evangelística, de expansão do evangelho. E as multidões, diz o versículo 6, unanimemente, quer dizer, todos vinham, todos prestavam atenção, todos estavam focados na pregação de Filipe, todos estavam com toda a atenção voltada para o que ele pregava, e a pregação dele significa com isso que trazia atração, atraía. Filipe, usado pelo Espírito Santo, pregava com ousadia e esta pregação atraía o povo. E por quê? E diz a palavra aqui no versículo 6, porque não só ouviam sobre o poder de Deus, mas também viam os sinais que se seguiam através das mãos de Filipe. Então o povo estava maravilhado.
e principalmente quando viam o que acontecia, o que Deus estava fazendo através de Filipe. Versículo 7 detalha o que estava acontecendo nessa pregação evangelística. Isso nos faz lembrar Marcos capítulo 16, as palavras de Jesus dizendo: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, e expulsarão demônios, falarão em novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Essa palavra se cumpre aqui, estava se cumprindo ali com Filipe em Samaria. Versículo 7 diz: os que tinham espíritos imundos, os endemoniados, eram libertos. Os demônios saíam clamando em alta voz, como acontecia no ministério de Jesus. Aqui começa a acontecer no ministério dos apóstolos e dos discípulos. Então os demoniados eram libertos, os paralíticos e coxos eram curados, havia cura, sinais e maravilhas. E isso atraía cada vez mais pessoas para o Evangelho. E, portanto, versículo 8, havia grande alegria naquela cidade. Pela pregação do Evangelho, pelos sinais que se seguem, pela manifestação da glória e do poder de Deus.